Quais são os inimigos do engenheiro de sucesso? Da pessoa, quais são os inimigos? Às vezes, eu vou usar esse termo inimigo, mas é assim, quais são os empecilhos que as pessoas têm de vencerem na vida? Quais são os empecilhos? O primeiro empecilho, muitas vezes, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Porque, assim, a nossa vida, a nossa relação com a vida, da pessoa com a vida, é sempre uma relação, assim, nem sempre é uma relação linear. É uma luta interna, você com você mesmo, e uma luta externa, você com o ambiente de trabalho, você com sua vida do dia a dia, com sua rotina, com sua família. Então, a pessoa bem-sucedida é uma resultante de todas essas forças, de todas essas situações. Dificilmente uma pessoa que está cheia de problema em casa, não se dá bem com pai, com mãe, com filho, com seja o que for, dificilmente você vê essa pessoa progredir na vida, ter progresso. Porque é preciso uma coisa que é progredir, é preciso ordem. Essa ordem não é aquela ordem que o povo fala de ordem militar, não. A ordem é uma coisa interior, de disciplina. Disciplina consigo, com as coisas que se faz, com o pensamento. Não é? Assim, às vezes a pessoa tem aquele pessimismo, dizendo eu não consigo. Então tira essa coisa de eu não consigo e bota eu faço realizar. Né? Eu estou fazendo por onde. Não é? Tirar o pensamento negativo, porque muitas vezes aquelas travas no próprio profissional, aquilo funciona como um freio. Como um freio. O ser humano, ele é cíclico. Tem dia, isso não é só você, nem só sou eu. É qualquer um. Tem dia que a pessoa acorda no fundo do poço, achando que não vai dar nada certo. Ixi, não tem nada, hoje a coisa tá, né? Aí você acha que... Aí tem dia que você levanta, que você tá achando que vai dar tudo certo, que você é o cara para fazer. O que é que você tem que fazer? Você tem que buscar o caminho do meio. O dia que você acordar lá embaixo, levanta, amigo. Levanta e vai pro meio ali, procura enxergar alguma coisa. Se ficar no fundo, você não sai. Você não sai. O dia que você estiver lá em cima também, não se acha o melhorzão, não, sabe? Aquela pessoa que... Porque você vai ter que chegar um pouquinho para baixo para se enxergar, pisar no chão, dizer quem sou eu, ou do meu tamanho, né? Até onde eu posso chegar. Esse pisar no chão com equilíbrio é uma coisa assim que pode ser definitivo para você objetivar e chegar onde você objetivou. É você saber essa relação com você mesmo. Né? Não é bem assim, eu não sou tão bom assim. Olha, assim, eu digo assim, tem pessoas que estão melhores do que outros em níveis, vamos dizer assim, de conhecimento de negócio, de conhecimento da técnica, mas assim, não é impossível chegar lá. Se ele chegou, você também pode chegar. Eu tenho uma frase que meu pai sempre me dizia isso aí, quando eu era jovem, dizia assim, meu filho, aonde um homem chega, o outro também pode chegar. Aonde um homem chega, o outro também pode chegar. É uma coisa que isso aí pode ver. Muitas pessoas assim que às vezes têm dificuldade com muita coisa, não é? Às vezes na comunicação, no saber falar, no saber exercer, no gravar nomes. Tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tem mais dificuldade do que outra não vai chegar num patamar melhor do que aquela outra que não tem. Porque muitas vezes o esforço, aquela coisa da repetição, de querer buscar, da constância, né, de ir assim, em busca dos seus objetivos, de fazer por onde, de estudar, de insistir, de persistir. Isso muitas vezes leva a pessoa num caminho muito mais distante, mais longe, do que aquele que às vezes fica ali, né, que às vezes você encontra assim 10 anos, 15 anos depois que você formou, aí você começa a ver os colegas, aí ver o que era bom aluno, às vezes passou no concurso e ficou ali. Às vezes tem um que não era tão bom aluno, mas ele lidava bem com pessoas, hoje é um empresário bem sucedido. E, rapaz, fulano, nem imaginava que fulano pudesse chegar nisso aí. Né? Por quê? Porque a gente tem que se aprimorar todo dia. Eu digo o seguinte, não desistam de aprender. Porque quando você desiste de aprender, você começa a regredir. Buscar conhecimento, buscar ouvir, buscar aprender, buscar experiências. Isso é que faz o crescimento profissional.
Não é você ficar paralisado. Tem muita gente que paralisa, né, com medo. Às vezes tem medo de ir adiante, medo de buscar um emprego, medo de pegar uma obra e não saber fazer. Né? Ele tem uma base e ele pode buscar uma tutoria. Às vezes a pessoa tem uma obra para fazer, ele aprendeu na faculdade a base, ele busca um tutor para aquela obra ali, depois ele sai andando sozinho com as pernas deles. Então assim, você tem que saber. Uma vez me procuraram para fazer um posto de abastecimento de gás natural. Eu estava pouco tempo de formado. Você faz, eu disse assim, tem manual? Tem, então eu faço. Porque eu sabia as bases, a gente sabe. Né? A gente sabe as noções básicas de concreto, de aço, de estrutura, não é? de levante, de argamassa. Então a gente tem toda essa noção. Se tem algo diferente, a gente busca como é que faz aquilo ali e faz acontecer. Se precisar uma consultoria, eu sempre digo que consultoria é investimento. Consultoria não é uma coisa assim que você gasta dinheiro. É um investimento. Um consultor, às vezes o preço que você paga para um consultor, aquilo volta de uma forma triplicada para você. Triplicada, né? Às vezes um fiscal contratado, ele, numa atitude dele, por experiência, dentro da obra, ele é toda uma diferença de um produto, de preço, de final, né, de obra. Eu sempre, assim, eu não vou dizer quais são as empresas, mas assim, uma vez eu fui contratado para fazer um gerenciamento inicial de uma obra, de um hotel, um grande hotel. E aí tinha uma gerenciadora antes, a gerenciadora tiraram a gerenciadora, continuaram as empresas que estavam fazendo e me colocaram para poder iniciar um trabalho de gerenciamento e depois treinar os engenheiros para que continuasse o trabalho. Naquele período, a primeira atitude que eu fiz foi mudar. Eu dei a ideia de mudar o contrato que era feito com as construtoras. Sair de, vamos dizer assim, dos profissionais fichados pela construtora, passar a serem fichados pelo SEI da obra. Só aquilo ali, alguns milhões de economia. Uma atitude, uma mudança no contrato. Aquilo ali já foi, vamos dizer assim, uma mudança que Deus já mostrou, pagou minha consultoria ali por anos de trabalho que eu ficasse ali. Uma mudança, um detalhe na contratação da construtora. Um detalhe numa cláusula contratual. Deu alguns milhões de vamos dizer assim, de lucro para a empresa que estava contratando. Dali em diante as coisas já mudaram. Né? Então, assim, às vezes é o que eu digo, a consultoria não é um gasto, não se economiza com isso. Às vezes uma ideia, uma atitude no momento certo, pode ser uma economia que vale toda aquela contratação ali e muito mais. Né? Assim, como é assim, essa coisa aí da pessoa se aprimorar, né? Da pessoa se aprimorar. Eu tenho falado, até neste curso mesmo, eu venho falando da facilidade que hoje a internet propicia para as pessoas. Hoje você pode estar na sua cama, na hora de dormir, e estar ouvindo aqui o que eu estou falando. Você ouve em casa, você ouve no carro dirigindo, você ouve na academia, e você está aprendendo com um fone no ouvido, coisa que nós não tínhamos isso há um tempo atrás. Hoje você está tendo acesso a pessoas que têm muito tempo de trabalho, de experiência profissional, numa câmerazinha na mão. Na mão. Você olha aqui, a gente quer saber alguma coisa hoje aqui, a gente digita aqui, vai Google, o que é isso assim, 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 assim? Aí ela responde para a gente. Né? Olha só a facilidade que é hoje, esse acesso ao conhecimento, acesso a pessoas que conhecem, a pessoas que podem fazer a diferença. Às vezes, esse curso que nós estamos aqui hoje, né, lecionando, às vezes um capítulo desse aí muda a vida da pessoa. Às vezes uma frase que foi dita muda toda uma concepção, dá um direcionamento na vida da pessoa. Então, quanto custa isso? Não é? É uma consultoria, é um tipo de consultoria. Aprendizagem, aprimoramento profissional, como pessoa, buscar melhorar todo dia. Hoje eu acordei de um jeito, no final do dia eu tenho que estar melhor do que eu acordei. Senão aquele dia não houve acréscimo para você. Em todos os aspectos. Então assim, ainda há tempo de mudar. Como fazer uma transformação interna na pessoa, né?
É preciso querer. Querer. Porque você, olha, você, às vezes tem uma pessoa que quer mudar outra pessoa, né? Você tem um parente seu, um irmão que é engenheiro também, você quer motivar ele. Se ele não quiser, não tem motivação certa. Se ele não tiver assim, a vontade de um sonho, um objetivo, porque se você, como profissional, você tem sempre que estar criando um objetivo. O que é que eu vou fazer esse ano? O que é que eu pretendo fazer da minha vida? O que é que eu pretendo fazer na minha vida profissional? Quem eu quero ser? Né? O que é que eu quero ser como profissional? Eu quero bater carimbo? Eu quero ir para a prefeitura, trabalhar na prefeitura? Eu quero fazer vistoria? Eu quero ser um bom engenheiro de obra? Eu quero ser um empreendedor? Eu quero ficar, vamos dizer assim, ganhar dinheiro com empreendedorismo. Você tem que ter uma meta. Né? Estabelecer a meta é uma coisa que é muito importante. É um fluxograma que você vai fazer da sua vida profissional. Um estudo. Eu conheço uma pessoa que me disse que eu vou fazer, assim, eu vou planejar entrar no céu, de tanto planejamento que eu faço na minha vida. Aí eu dei risada, brinquei, mas assim, eu levei a sério aquilo ali. Não é que eu vou planejar entrar no céu, mas é que a gente deve planejar tudo na vida da gente. Aí eu encontrei um mais ainda do que eu. É um que disse assim: eu estou planejando minha vida até, eu acho que eu vou viver até 85 anos, com 85 anos eu acho que vou morrer, então eu vou planejar só até 85 anos. Eu dei muita risada, mas é assim, é a realidade dele. E ele está certo? Ele está errado? Não, ele está certo. Porque o planejamento é uma coisa que nós devemos ter. Para não ficar feito isopor em água. Né? Você bota um isopor no meio do mar, ele fica ali, o vento leva para um lado, leva para o outro, traz para cá, a onda atrás, leva. Não tem um direcionamento. Agora pega um isopor, bota ele numa forminha assim, né? Bota um pezinho no fundo, bota uma velinha nele, dá uma direção, e onde o vento bater vai levar ele para uma direção. E assim é a vida da gente, como engenheiro civil.